Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Detone Studio. Você é muito bem-vindo aqui. Eu sou Erivelton Silva. Sou Davi Avancini. E hoje nós estamos aqui recebendo aqui com o podcast dos sócios. Nós estamos recebendo uma pessoa muito querida, o ilustre Pedro Figueiredo. Eu tenho aqui minha colinha sempre, né, para me ajudar aqui, parecendo o Faustão, escrito aqui. Pedro Figueiredo, esposo da Roberta, pai do Jorge, formado em marketing, pós-graduado em gestão de pessoas, trabalhando há 18 anos na área comercial, 3 deles, os últimos, gerente comercial na área de transmissão de potência. Eu estou falando nada mais, nada menos do que do Pedrão. Seja muito bem-vindo, irmão. Muito obrigado. O ilustre pode tirar, né? Não tem nada de ilustre, mas muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Velton, prazer estar aqui com vocês, para a gente conversar bastante aí, trocar uma ideia boa. Muito obrigado. Valeu, cara. Eu fico muito feliz, Pedrão, de você estar aqui. Não tem jeito, eu vou ter que te chamar de Pedrão aqui. Não, por favor. Agora, se você quiser, eu posso falar toda hora. Ilustre Pedro. Não, o Pedrão já satisfaz meu ego. Ah, então tá bom, tá bom. Eu gosto dessa humildade do Pedrão, sabe? É nítida, dá pra perceber. Então, é isso aí. Cara, eu trabalhei com ele por volta de uns 3, 4 anos na Telmac. E foi um tempo muito bacana. A Telmac me deu muitos amigos, entendeu? E um deles foi o Pedrão. Verdade. E recentemente ele fez um treinamento com o... Você repete o nome dele pra mim? Ricardo Jordão. O Ricardo Jordão. Depois você manda pra ele esse episódio aqui, que a gente citou o nome dele aí, ó. Inclusive, Ricardo Jordão, quiser fazer uma visita ao nosso estúdio, conhecer o Detone Studio aqui, vem conhecer, você vai ser muito bem recebido. Muito obrigado aí. E o Pedrão fez um treinamento, ele fez um podcast lá. Não sei se estava dentro do pacote, como é que era, ou se ele foi convidado. Foi de última hora, né? Ele faz um curso intensivo de uma semana lá, presencial, fantástico, um curso que fala sobre vendas, muito bom. A gente vai replicar muito do que eu aprendi no curso aqui hoje, muito provavelmente. E durante o curso ele fez o convite, falou, eu faço um podcast, chamou os incentivadores, quem quer participar? Aí ele nem terminou, já estava com a mão, né, solicitando a presença no podcast, cara. Fui premiado com isso e foi uma experiência fantástica. Foi muito bom estar lá, poder falar um pouquinho. Legal, cara, legal. Show de bola. Então, Pedrão, você foi convidado para participar do podcast dele ali. Fui convidado durante o treinamento, ele deu oportunidade para 3 pessoas, quem quisesse se voluntariar, né, até lá. Eu fui, obviamente, o primeiro a levantar a mão e queria fazer parte disso, né? Conhecer um pouco mais, poder falar. Eu também gostei muito do tema do podcast. O podcast dele chama Os Incentivadores. Que legal. Então, foi uma oportunidade pessoal de eu poder agradecer todas as pessoas que me incentivaram ao longo da vida, né? Profissionalmente falando. E foi muito importante porque tiveram muitas pessoas na minha vida, assim, com importância e que me incentivaram, que falaram, vai, independente de tudo. Pai, mãe, família, né? Mas começou muito com uma tia minha que foi a primeira que me incentivou, falou de vendas para mim e tal. Então eu pude agradecer ela. Que legal. Também, agradecer minha madrinha, minha tia, todo mundo. E as pessoas também que fizeram parte, né? Porque na carreira, como você falou, né? Nos conhecemos trabalhando. Legal. E a gente acaba criando vínculos, criando amizade. E, de certa forma, todo mundo te incentiva. Né? Sim, Um dia que você tá mal, vem alguém te conta uma história, vem alguém fala de Deus, e vem alguém te dar um caminho, vem alguém te dar uma luz, e tudo isso faz com que a gente vai amadurecendo e cresce profissionalmente, né? Então, foi muito bom participar lá. Ô, Ricardo, você sempre foi vendedor ou trabalhou em alguma coisa antes? Não, só o nome, que é Pedro. É Pedro. Perdão, você falou do Ricardo. Ricardo é o... Perdão, Pedro. Não, Eita. Imagina um ao vivo dessa. Deus amado. Ô, Pedro, você sempre foi vendedor? Não. Não? Eu comecei, creio eu, que como a maioria dos vendedores, né? A venda, para mim, apareceu na minha vida por uma necessidade, vamos assim dizer. Eu venho de uma família grande, né? Então, meu pai e minha mãe
tiveram 5 filhos. E uma tia veio morar com a gente quando nasceu o primeiro filho para ajudar a minha mãe e ficou com a gente até eu abrir mão da vida para cuidar da gente. Então, eu sou um homem sortudo que eu tenho 2 mães, um pai, né? 8, somos em 8 na casa dos meus pais. Hoje já todo mundo casado com filhos, então quando junta tem 30 pessoas na casa. É festa. E o meu pai, daquela velha... Aquela escola tradicional, né? Então você tem que estudar, certo? Você tem que trabalhar, e aí depois você passa num concurso público, né? E meu pai tinha muito aquela cabeça. Mas a do concurso nem tanto, mas ele sempre falou que todos os filhos deles teriam que estudar. Entendi. Todos. E o meu pai sempre trabalhou... Meu pai é advogado, né? Veio do Mato Grosso do Sul, conheceu minha mãe. Meu pai trabalhou sempre na FEBEM. Meu pai era diretor da FEBEM. Então, ele sempre trabalhou, assim, voltado para assistente social, menor infrator, menor abandonado, esse tipo de coisa. E ele conheceu minha mãe, inclusive, dentro da FEBEM. Né? Quando eu nasci, em 84, ele era diretor da FEBEM de Ribeirão Preto e a gente morava, literalmente, naquela época, o diretor e alguns funcionários tinham moradia dentro da unidade da FEBEM, né? Bom, e aí o que aconteceu? Na minha época de estudar, o meu pai naquela pressão, terceiro colegial acabando, e você precisa fazer faculdade, tem que fazer faculdade, meus filhos vão ter faculdade, você vai fazer faculdade, eu estava perdido. Não sabia o que eu queria fazer. E naquela época eu só fazia uma coisa, mais ou menos, que era jogar basquete. Eu gostava, praticava esporte, gostava muito do basquete. E o que estava mais próximo do basquete era educação física. Então, preciso estudar. Então eu vou fazer educação física. Decidi. Vou fazer educação física. E fui. Eu fiz 2 anos, né? E no final, no começo do 2º ano de educação física, calhou da gente passar uma situação um pouquinho mais apertada. Meu pai perdeu o emprego, ficou um bom tempo desempregado, né? Minha mãe aposentou muito cedo, minha mãe começou a trabalhar muito cedo, professora e tudo mais, então minha mãe já era aposentada, o meu pai sem trabalho e acabou não acontecendo a faculdade. E aí entra a história. Eu fui para São Paulo, na casa da minha madrinha, e uma outra tia minha falou, a gente foi na 25 comprar roupa. E a minha tia falou, por que você não vende roupa da 25? Tem gente que ganha vida vendendo roupa da 25 de março. E na mesma hora eu falei, eu vou vender como? Eu tenho vergonha, eu não sei vender. Como que eu vou vender? Não... E morreu o assunto. Desculpa, tive que fazer. Bom, e encerrou o assunto, né? Aí fomos na 25, comprei roupa. Na época, camiseta dry fit, aquelas calças que viravam bermuda Sim. E como chama? O sonho de todo mundo, né? Que tinha 2 zippers. Você lembra daquelas calças? Lembro. Então, aí eu vim de São Paulo vestido de 25 de março, né? Com aquela camiseta dry fit e tal. E a dry fit fazia muito sentido para quem faz educação física. Né? Por conta de suor, pela facilidade. Você só passa uma aguinha e joga na gaveta lá, você não precisa passar e tal. Quando eu cheguei na faculdade, os amigos, galera da sala, assim... Nossa, camiseta legal. E aí me veio aquilo na cabeça, eu falei, eu vou começar a vender, você compra? Ah, eu compro, sabe, assim, meio sem compromisso. Cara, no primeiro dia, 3, 4 pessoas falaram bem da camiseta e eu falei, vou começar a vender. Liguei pra minha tia, falei, aquele dinheiro tá de pé ainda? Porque ela falou, te empresto o dinheiro. Ela falou, começa a vender, eu te dou o dinheiro. E eu, técnica nenhuma, enfim. Cara, 2 dias depois eu peguei o ônibus 4 da manhã em Ribeirão, passei na casa da minha tia em São Paulo, peguei o dinheiro, fui pra 25 de março, fiz compra, montei no ônibus, voltei para Ribeirão, 6 horas da tarde estava em Ribeirão, fui para a faculdade, cheguei na faculdade, meu método de venda fui jogando de mesa em mesa. Você falou que ia comprar, tá aí. Você falou que ia comprar, tá aí. Então, uma coisa que eu acho engraçada aí, você falou, e aqui eu acho que dá para soltar um código aqui, e até um corte depois. Legal. Mas você falou um negócio assim, sem técnica de venda, mas você usou uma técnica de venda com naturalidade. Que eu acho que é o segredo da venda, né? É a naturalidade. Você veio vestido. Exatamente. Eu vim à prova. Né? O produto estava ali. Você era a prova social. Você Então... chegou com a roupa, a hora que você chegou... E totalmente inconsciente, cara.
totalmente consciente. Então, por isso que eu respondi sua pergunta. Eu acho que eu comecei como todo vendedor. Se a gente for a fundo com todo vendedor, todo mundo vai ter uma historinha assim, não, nunca pensei, mas de repente aconteceu tal coisa e virou a chavinha, né? Enfim, aí começou. Aí eu trabalhei, aí eu fiquei 1 ano, vamos arredondar 1 ano, pagando a faculdade com a 25 de março. E isso foi muito bom, mas teve um lado ruim que eu descobri que eu não queria fazer educação física. Eu descobri que eu queria ser vendedor naquele momento. Foi no primeiro ano, né? Foi no segundo. Ano. Foi no segundo ano. Foram 2 anos. E era particular. Particular. Fazia não na Seu época. pai era diretor da FEBEM, no caso? Hoje Isso, a antiga FEBEM. Mas no mesmo Fundação local Casa. que é hoje ou não? Não. O meu pai ele foi diretor de várias unidades. Né? Meu pai foi diretor... Antes, na época era contratado, no caso? Não era funcionarismo público? Na ou verdade, não é até hoje? Não é. Tá. O cargo de diretor da FEBEM é um cargo de... Como chama? É tipo autarquia ou não? Não, é um cargo de confiança. Certo. Não sei, sim. sei se é esse o nome Tá, exato. ok, tá. Então, óbvio que você tem que ter algumas... Então, advogado, né? Você tem que ser formado em direito, Sim. carteirinha, tem algumas outras coisas. E aí, como meu pai sempre trabalhou, então meu pai rodou várias unidades da FEBEM, várias. Sim. De Ribeirão, de cabeça que eu lembro, São Paulo, praticamente todas, que em São Paulo, capital, tem várias unidades, né? Sim. São Paulo praticamente todos, mas Sorocaba, Ribeirão Preto... Aí vai fugir. E você outra. vivenciou essa realidade, igual você falou, que morava dentro da instituição mesmo. Quando você viveu. Quando eu nasci em 84, eu tenho fotos... Olha aí. Eu tenho fotos de fralda andando, e pessoas do lado. Que legal. E pai, quem que era? Não sei, era alguém da FEBEM? Era algum... É Porque que não é a realidade que é hoje, né? Naquela época não era... É um belo ponto da gente explicar. Vamos começar pelo nome. O que significa FEBEM? Poucas pessoas sabem. Sim. No entanto, até hoje fala, né? Exato. Então, o significado de FEBEM é Fundação Educacional do Bem-Estar do Menor. Esse é o nome. Sim. Então, FEBEM, né, que se tornou o nome comum, era uma instituição que, sim, tratava menor infrator, mas também tratava menor abandonado, Sim. quem não tinha condições e assim por diante. Um tipo de um orfanato do governo. Exato. Tinha essa função Exato. também. Então, por exemplo, a minha mãe era professora de português e matemática dentro da FEBEM. Olha só. Então, o menor entrava na FEBEM direcionado por assistentes sociais, pelo juiz, enfim. Sim. Ele entrava e de lá ele tinha que sair com alguma coisa. Então, ele saía sabendo ler e escrever, ele fazia cursos, né? E acredito que tem até hoje. Sim. Tá? Sim. Mas aí tem gente que segue, tem gente que não segue. Mas Claro. o objetivo da FEBEM era esse. Legal. Tá. Legal. Ô Pedro, a gente estava conversando um pouco agora há pouco e você falou um pouco sobre até você tratou com o nome de religiosidade. Uhum. E eu trato um pouco isso como espiritualidade até o momento que você está vivendo, tá? Eu descobri essa... E acho até que é o nome mais adequado, tá? Hoje eu gosto muito de usar esse nome, esse termo. Falei por falta de conhecimento mesmo, mas tudo bem. Você tem razão. Tudo bem. Eu acho essa questão de... Hoje, eu prefiro tratar como espiritualidade, até porque, Davi, eu percebo as pessoas muito mais abertas a ouvir a mensagem, porque acaba que parece que você está impondo uma religião e tudo mais, isso. e a gente hoje tem a clareza do que realmente é uma coisa e a outra, enfim. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você soltou umas... Eu estou entrando nesse assunto aqui, por quê? Porque eu acho que eu não conheci esse lado seu de onde você nasceu, em 84. Essa história a gente nunca tinha conversado. Apesar da gente ser amigo de longa data, de se conhecer há algum tempo, eu não conhecia essa história. Isso faz parte da tua vida. Faz parte. Né? A gente falou aqui da tua profissão, a gente falou aqui do que você faz hoje, que com certeza você deve ser apaixonado. A gente vai voltar nesse tema. Mas eu queria entender, assim, eu queria que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre isso aqui, porque eu acho legal a gente saber que a espiritualidade eu vejo como importante e parece que você não é que você nunca deu valor, mas parece que você está tendo uma nova experiência, eu diria isso. Totalmente. E aí, Totalmente.
Você comentou, você deu algumas deixas aqui pra gente, mas o que aconteceu nos últimos tempos aí, dessa experiência, o que te levou a aprofundar um pouco mais? O que aconteceu? Sempre foi, vamos usar o termo correto, né? Da espiritualidade. Legal. Sempre foi algo que eu sempre vi e enxergava de outra... Gostava de ver... sempre tem aqueles que te desafiam, né? Que você olha um Instagram e a pessoa tá lá, né? Pregando a palavra de Deus. Legal. E com um monte de coisa material. Sim. E tudo na vida dá certo. Sim. E isso é uma coisa que sempre mexe com você. Sim. Né? Não que... Mas assim, cara... Será que é isso mesmo? Sim. Sabe aquele negócio? Cara, é possível, eu trabalho tanto e não acontece. E não que não seja trabalho, mas enfim, sempre mexeu de alguma forma comigo. E eu sempre senti que isso era eu estava em falta. Eu precisava ir. Então, eu venho de uma família católica, né? E que frequenta e tal. Tenho... Na minha família, várias provas de Deus, assim, várias, que se a gente for falar isso aí, você vai me chamar para um outro dia, Com a gente vir certeza, falar verdade. sobre isso. Com certeza. Mas, enfim, eu sentia falta disso. E aí foram várias pessoas, vários incentivadores, e que começou lá atrás com o Erivelto. Toda vez que... eu tava bravo na empresa e tal, aí em vez do Erivelto vir e falar, não, você tá certo, vamos pôr fogo em tudo. Não, ele vinha e me acalmava e sempre dava uma pregada, né, Erivelto? Olha só que doidura. E depois disso, cara, em todos os meus trabalhos sempre tinha alguma pessoa, ou algum distribuidor, ou alguém que eu tava andando junto, e vira e mexe a gente tava falando sobre... espiritualidade, sobre Deus e tal, e aí eu fui amadurecendo até o dia que eu falei, cara, agora chega, agora eu preciso tomar vergonha na cara e fazer alguma coisa. Atitude. E resolvi começar assim, justamente porque existem muitos lados e, né, aquele negócio, quem que tá certo? Eu falei, cara, eu quero começar comigo, eu quero pegar e começar a ler, estudar, e sempre pedindo, né? Então, toda vez que eu vou ler a Bíblia, eu falo, Deus, tô aqui, né? Que legal. Perante sua palavra, eu preciso que você me ensine né? Me mostre a melhor maneira de né? Interpretar isso e seguir. E comecei assim, cara. Comecei lendo, aí eu tive uma primeira prova, assim... A experiência pessoal. Uma experiência pessoal que foi fantástica, que até então estava em aplicativo no celular, eu ali lendo, acompanhando, grifando os principais pontos, né? Compartilhando. Eu comecei a compartilhar de maneira muito com algumas pessoas no grupo da família e tal, mandar algumas mensagens da palavra que fazia sentido naquele momento e tal. Aí um dia, no dia do meu aniversário, eu falei, cara, agora eu preciso tomar vergonha na cara e comprar uma Bíblia física para eu ter na minha casa e folhear e rabiscar e ler com a minha esposa, com meu filho e assim por diante. E nesse mesmo dia, quando eu saí do banho, o meu filho e minha esposa, fecha o olho que nós temos uma surpresa para você. Que legal. Sem eu saber de nada, eu recebi. Então, isso já foi uma primeira prova. Eu emociono um pouco aí, mas... foi uma primeira prova muito importante pra mim, assim, sabe? Que legal. Você é um viado, não era pra você falar disso, desculpa. Pode cortar. Não era pra você falar desse assunto, esse assunto já tinha encerrado, viado. Não, mano. Quer uma água, Pedro? Eu quero mexer com você. Você xinga ele também? Ainda não. A gente não... Não, e nós podemos fazer depois os os negócios, né? Desculpa. Isso que você faz? Você coloca o tu, aí você coloca a foto do viado, só. Não entender. Mas não tem problema, isso aí faz parte. Ai, Não, mano. ok. Nossa, velho. Corta nada, velho. Correto. O gostoso é isso, né, mano? Então, esse foi um teste legal que eu tive, assim, né? Que eu entendi o recado, ou tá indo no caminho, tá tudo certo. E aí eu venho tentando praticar e mudar algumas coisas no meu dia a dia. Que legal.
Óbvio que o burro velho, né? A gente não consegue mudar tudo assim do dia pra noite. Nenhum de nós. Mas eu enxergo hoje com mais facilidade onde eu erro. Eu enxergo com mais facilidade onde eu acerto. Sim. O que eu posso fazer melhor, o que eu posso fazer. Então, tem me ajudado muito. A espiritualidade me ajudou de uma forma Incrível. incrível. Top, Incrível. top, top, É a top. palavra top, certa. Tá. Ô Pedro, durante o aquecimento que a gente teve, né? Você estava falando sobre as diferenças de trabalhar numa multinacional. Eu sei que você não falou isso ainda, mas já vou adiantar esse. Não, agora vamos esse- pra lá, esse porque ponto, senão, né? senão ele vai ficar chorando. Vai. Aqui, vai dar mó trampo, vai ter que fazer corte de um monte de coisa. Não, vamos. Então, cara, me passa aí, tipo, o que mais te diferenciava lá? O que você percebeu da maneira que é regida, que as pessoas se tratam lá dentro, do jeito que elas conseguem separar os dois momentos, sabe, da vida, né? Tá. Eu vou começar... Eu vou voltar um pouquinho na história da onde a gente parou, né? Então, eu parei de vender roupa da 25 Graças a Deus, e né? falei, cara, preciso buscar alguma coisa na área de vendas, que é o que eu gostei de fazer. Eu me identifiquei com aquilo, preciso fazer. E aí eu fui fazer anúncio de jornal, aquelas procurando emprego de vendas e tal. E eu fui fazer entrevista era uma terceirizada da Vivo que vendia plano corporativo. Tá? Então foi o meu primeiro emprego de vendas. E aí eu cheguei com um currículo, que obviamente eu não tinha currículo. Então naquela época a gente inventa. Fiz um currículo para levar na entrevista. E eu nunca me esqueço. Sentei na frente da pessoa, ele pegou o currículo, olhou para minha cara e falou, sabe para que serve o seu currículo para mim? Eu falei, não. E ele rasgou. Rapaz. Falou, cara, vamos lá. Aqui é o seguinte, eu vou te ensinar a ser vendedor. É por isso que você é chato do jeito que você é. Se você vier trabalhar aqui, eu vou te ensinar a ser Agora vendedor. até entendi. Vou te ensinar uma profissão e você vai vender. Eu prometo que tudo que você vender de segunda a quinta, você recebe na sexta, que era assim, era comissionado e tal. E basicamente, vou te ensinar a vender. E voltei para casa com aquilo. Ele falou, se você quiser, você vai quinta-feira no hotel tal, que nós vamos ter um treinamento. Foi basicamente isso. E aí eu voltei para casa. Aí, novamente, né? Minha mãe, e aí, entrevista? Eu falei, mãe, não sei, um louco. Eu não sei te falar o que foi, o que não foi. Aconteceu isso. Ela, mas o que seu coração fala? Meu coração fala que eu devo ir lá, mas o que eu vou fazer, não sei. E aí chegamos no hotel, cara, e aí teve dinâmica de grupo. Foi a primeira vez que eu tive contato com isso. Baita empresa, né? Cara, foi fantástico. E nessa empresa eu fiquei 3 anos e meio. Eu trabalhei 3 meses, 3 para 4 meses como vendedor. E na época que a gente entrou, tinha uma campanha de vendas lá. Então, eu fui o melhor vendedor do interior do estado. Que legal. Das distribuidoras lá da Vivo. E aí, como prêmio, eu virei supervisor de vendas. Aí, montar a loja em São José do Rio Preto. Aí, depois, montar a loja em Porto Ferreira. Aí, depois, montar a loja em São João da Boa Vista. Aí, depois, montar a loja em Vargem Grande do Sul. E foi indo assim. E eu ia vendendo e contratando vendedor e tal. E, numa dessas viagens, eu ganhei de presente minha esposa. Eu fui para São João da Boa Vista. Ela trabalhava na empresa. A gente se conheceu. Né? Foi muito demorado o processo, que eu conheci ela em janeiro, em abril a gente estava morando junto. Né? Então foi bem assim. Bem. Demorar, foi um longo processo. E 17 anos junto, nessa brincadeira. Já casamos, Erivelton, tá? Eu pegava no pé dele. Ele impressionava A gente bastante. trocava chatice, né? A gente trocava bastante chatice. Bastante chatice. Bom, aí, então, vamos lá. Depois disso, depois dessa empresa, eu saí e fui trabalhar no segmento industrial, já, numa fábrica de corrente em Sertãozinho, chamava Scorp, ela não existe mais, mas era uma fábrica de correntes especiais, que vendia corrente para usinas de açúcar e álcool. E aí eu era o responsável por atender as usinas de Minas, Mato Grosso do Sul e Goiás. Então, eu rodava o estado inteiro, ficava 15 dias fora de casa, visitando as usinas. Depois disso, Telmac, onde eu conheci o Erivelton durante 5 anos, quase 6, foi 5 anos e alguma coisa. E aí, depois disso, eu ingressei na primeira multinacional. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 multinacionais. Então,
rapidamente, assim, contar a minha trajetória, né? Depois da segunda multinacional, Brasil Engrenagens, onde eu estou hoje. Tá? Quero cortar você só um minuto aqui. Você acredita que até entrar na Telmac eu não sabia? Olha só que é uma coisa assim estranha, cara. Mas até o termo que você falou dos equipamentos que a gente falou aqui, que eu perguntei se ele conhecia. Transmissão de potência. Transmissão de potência. Eu não passava pela minha cabeça que existia fábrica, indústria de correntes e distribuição de correntes. Eu não fazia ideia da importância da corrente Sem dúvida. num país, cara. O quanto que isso é importante. É muito louco isso, porque a hora que eu me deparei com a Telmac, eu falei, cara, olha o tamanho, olha aonde esses caras chegam. É impressionante. Aonde eles distribuem. Então, assim, é uma coisa assim, eu lembro dos finais de dia, chegando, eu vi um story seu essa semana, cara, a hora que eu vi aquele story seu, eu lembrei da minha, lá em 2000, Da entendeu? vivência, sim. Dos caminhões chegando ali na Monsenhor Siqueira, né? Exato. Os caminhão, aquela fila de caminhão e o negócio, né? Seu Luiz pra lá e pra cá, aquela mercadoria. galera, aquelas coisas, né, cara? Então, assim, do quão um país não sabe o quão importantes são correntes, né? Perfeito. Sim, fazendo um parênteses muito rápido, não tem nada nessa sala que não passou por corrente. É muito Tem louco. razão, isso. tem Não tem razão. nada. É muito louco, cara. Nada, é nada, muito nada. louco, cara. Então, Porque tudo que é industrializado tem corrente envolvida. tem corrente envolvida. É muito louco. É muito Não, louco. É não. uma esteira, é um transporte. Cara, Tudo. qualquer. O cimento. Da produção o até entrega. cal, Da produção até entrega. o Né? tecido, a madeira, o MDF, o tapete. Não tem. Literalmente, verdade, essa sala, é verdade. você pode olhar tudo em algum momento passa por corrente e roda dentada, que é o negócio nosso de transmissão, né? Bom, só pra gente voltar pra não perder o fio da meada aqui, senão... Eu tive que abrir esse parênteses aqui pra gente voltar nesse assunto, até porque essa questão do que você divulga comercialmente Isso, é um negócio muito sério. muito importante. Além da importância, é sério. Uhum, Você tem que ter bons fornecedores, tem que ter Exatamente. procedência. Procedência. É uma série de coisas. Né? Qualidade. Eu vi até uma postagem, e eu concordo muito com isso, né? Antigamente se falava muito em qualidade, né? Então, o diferencial, o argumento de vendas de todos era qualidade. Qualidade. Sim, sim. E, cara, hoje em dia não é mais. Hoje em dia, qualidade é básico. É padrão. Tem que ter. Não tem mais como, Uhum. né? No nosso segmento, isso não vinha acontecendo. Até a nossa volta para o mercado. Isso nós estudamos para a gente poder falar, né? Então, eu vou falar, não sei se vocês vão pôr no ar, mas eu vou falar. Eu dou alguns exemplos falando do segmento, né? Sobre qualidade. Alguns argumentos que nós utilizamos, tá? Eu faço o comparativo, acho que eu já até falei isso para o Erivelto, com a política. Uhum. Né? Então, falar de qualidade é igual um político chegar lá e falar, sou honesto. Ora, Tem razão. É o a básico, honestidade é obrigação por ser político. Mas, diante de um cenário onde nem todos se mostram dessa maneira, o cara que fala sou honesto, ele ganha notoriedade. Entende? Então, nós estamos passando exatamente por isso. Nós chegamos no mercado e começamos a falar, não é tudo igual. Você tá brincando. Não, o cara fala que tem qualidade, mas ele não tem qualidade. Pesa. Mede a corrente. Põe para comparar. Põe junto no equipamento. Testa a minha e testa a dele. Não precisa me falar nada. E acontece isso. O cliente, ele muitas vezes ele não dá o braço a torcer de te ligar e falar, cara, seu produto é maravilhoso. Nossa, pelo amor de Deus. Porque ele já passa na cabeça dele. Se eu falar que é bom, ele vai aumentar o preço, né? Mas acontece dele, antes ele não te olhava e agora ele só compra de você. Então essa é a resposta que meu produto é muito bom. Tá ótimo, Né? né? Então o contexto é esse, sabe? Não tinha nesse mercado, não enxergava a seriedade do produto e a qualidade, a procedência do jeito que tem que ter. E isso tudo está vinculado
com as multinacionais. Eu descobri isso na multinacional. Eu não descobri isso quando eu trabalhava nas empresas nacionais, que tinha outra política, né? Então, na multinacional, a minha visão mudou. E aí, quando veio o convite para mim fazer parte, eu falei, eu vou com essa condição. Eu não sei mais vender. Cara, se você me der o copo mais barato hoje, eu não sei vender. Não sou a pessoa mais preparada para te ajudar. Você tem isso com você, por exemplo? Hoje você está na Brasil Engrenagens. Sim. Ok? Inclusive, um abraço aí pro pessoal da Brasil Engrenagens, pro Gabriel Delini, Marcel, Eduardo, esqueci o nome do... Alexandre Veronese, e principalmente para um amigo muito querido, seu Ademir Veronese, um cara que eu admiro e respeito muito. Abração para vocês. Espero um dia ter a presença de vocês aqui. Com certeza. Hoje você está na Brasil Engrenagem e você foi lá, teve a experiência, e eu já conheço essa família, a história deles, é óbvio. Mas você tem isso com você de que não consegue vender uma coisa que você não acredita? Sim. Porque você sabe que isso tem no mercado. Sim. É porque eu tenho esse lado meu, que assim, eu acho que tem que haver uma reciprocidade entre cliente e fornecedor. Eu preciso acreditar no produto, se eu estou comprando, e eu também preciso dar um feedback. Igual você falou que o feedback para você daqueles que resistem é a insistência na recorrência, correto? Mas assim, a gente busca isso tanto na SafeBank, mas aqui no Detona Studio também a gente tem buscado trabalhar com pessoas dessa forma. Cara, tem que ser... Eu ouvi até um termo, não sei se faz sentido, unilateral. Tem que ter uma... ter um respeito. Ô, Erivelto, quando vieram vários convites. Primeiro, vieram alguns convites, vamos dizer assim, ocultos, né? Sempre na figura do Gabriel, né? O Gabriel, eu brinco com ele que ele me namora há muito tempo. muito tempo. E, cara, ele me ligava e falava, e se acontecer um dia, e se tiver um negócio, se tiver um projeto, como que você faria? O Gabriel, ele é nó cego, né? Ele finge que não é, mas ele é nó cego, ele né? Sabe. E tal. Aí quando veio o convite oficial, assim, cara, agora é oficial, nós vamos voltar pro mercado, vai vencer o contrato, né? De não concorrência, nós queremos voltar pro mercado e tal, e pensamos no seu nome. Mas, assim, muita transparência. Eu falei, cara, qual é o objetivo? Porque, assim, vocês têm 35 anos de história, vocês têm 35 anos de experiência. Boa. Tá? Mas aquela experiência eu deixei de viver. E eu conheci outro caminho. Então, se for para... Não, nós vamos fazer exatamente o que a gente fazia lá atrás e vamos trazer um produto mais barato para a gente arrebentar. Eu não sou a pessoa mais indicada. Eu não sei vender preço. Não coloque o produto mais barato, que não vai acontecer. E aí a gente começou junto com o Gabriel. Tá, mas o que você quer dizer? Então, Gabriel, norma. Aí as ferramentas que a multinacional tem. Norma. E o Gabriel, como um bom engenheiro, pegou aquela norma e foi estudar. Cara, você tem razão. Olha o que eu descobri. Aí a gente começou a trilhar o caminho da empresa, né? nessa conversa. Muito antes de eu aceitar. Sim. E aí o Gabriel foi descobrindo coisas. Cara, na China o pessoal fala que aqui no Brasil eles vendem o produto de qualidade C. O próprio fabricante fala, não, eu só vendo esse produto, é só para o Brasil e para a África do Sul. Para qualquer outro país a gente vende o produto de qualidade A. O chinês? O chinês falando isso para nós. Mas por quê? Porque o brasileiro pede desconto. O chinês, assim como, sei lá, não vou fazer comparações, mas o chinês, assim, não peça desconto pro chinês. Se o chinês falou que esse copo custa R$2, esse copo dentro da qualidade do que a fábrica dele pode produzir, te entregar um produto ok. Se você gostou desse copo R$2, pague R$2. Se você pedir desconto, ele vai tirar alguma coisa para poder fazer o desconto. Porque na cabeça dele, cara, eu já te ofereci o preço justo por esse produto. Se você está pedindo desconto, é porque você não quer esse produto. Você quer um produto inferior, então um produto que vale esse valor. O produto que vale esse valor. Na cabeça do chinês isso é muito claro. Isso é bom.
Tem que se lascar mesmo. Tem que se lascar mesmo. Então, aí nós fomos construindo esse caminho juntos de qualidade. Quando a gente entendeu, cara, então nós vamos por isso. Agora eu faço parte. Aí, vamos nessa? Não vai ter não vamos ter o melhor preço. Então, tá bom. Aí agora vamos criar a nossa equipe. E graças a Deus estamos com uma equipe muito boa de feras que entenderam o objetivo nosso e colocam isso em prática, né? Mas é uma visão também unida às pessoas certas, estratégicas, nas pontas corretas, não é isso? Eu falo, Erivelton, e tem a ver com vendas também, que prometo que a gente vai falar sobre vendas agora. Preparação. Me deu uma prova de que eu me preparar muito bem funciona. Brasil Engrenagens. Foram pelo menos 2 anos de preparação para acontecer. Tudo foi pensado. Qual sistema? É violento. Qual o melhor sistema? Vou estudar. Pô, mas o melhor sistema é caro. Caro quanto? Caro para hoje? Realmente é. Mas e a hora que a minha operação tiver desse tamanho? Não, ele vai ser o mais adequado e lá naquela ocasião ele vai ser mais barato. Então é isso que eu quero. Então nós começamos com o melhor e mais caro sistema possível para nossa operação sem ter faturamento. Quem são as pessoas? Né? Então, vai vir o Pedro. Então vai ser o Pedro. Eu entrei na empresa em dezembro de 2020 e a primeira nota, o primeiro faturamento nosso foi 13 de maio. É top isso, né, cara? Caramba. É top isso, né, Top. cara? Você participar da primeira emissão de nota. Participar da primeira compra. É muito no louco. fornecedor lá, Sim. esperar chegar 5 Nossa. meses. A gente estava esperando chegar a mercadoria, não sei se vocês lembram disso, quando um navio atravessou Lembro. Sim. como que chama lá? E travou tudo. Canal De Drake, não é? um negócio assim. Nunca o navio atravessou no canal. A gente estava guardando nossa mercadoria, naquele momento. Olha só. Então a mercadoria que era para chegar em fevereiro, ela chegou em maio. Sim. E a diretoria, não, e o que nós vamos fazer enquanto estamos parados? Vamos ligar, vamos... E, enfim, foi. Então, existe uma receita de sucesso, existe. Sim. E aí em vendas. Vendas é isso. Eu falo para todo mundo. Eu falo para vendedores, gerentes, supervisores. Venda é um processo. Eu vou te falar que eu tenho falado isso com... Eu não sei se eu já falei com o Davi, mas eu falo isso com o Rodrigo, o sócio na Safe. Cara, a venda é uma outra empresa. Eu não tinha essa visão. Mas é por causa das experiências que eu tive. Com você, que me irritava, e com outras pessoas. Então, o que acontece? Não que eu não respeitava a venda, porque eu acho que ela é o motor propulsor do negócio. Mas hoje eu entendo, e eu acho que você vai concordar comigo, que o setor de vendas, ele segmentou. Hoje você não tem só mais o ligar. Ah, sim. Você tem a rede social, você tem o network, você tem os eventos. Né? Não quer dizer que isso não tinha antes, mas então você tem um leque de formas de vender. E você o negócio tem que dar condições disso acontecer. Exato. Não tem como. Não tem como. O negócio tem que dar condições para que isso funcione. Porque se você não vender, nada acontece. Para que existe? Nada acontece. Né? Não. Então, e como que você vê a venda no sentido da entrega? Qual a importância da entrega? Porque você acabou de falar da qualidade dos produtos. E que você vende algo que você acredita. Sem dúvida. E como que você vê esse processo de negociação interna entre venda e entrega? Como é que você analisa isso aí? Quando você diz entrega... É um serviço ou um produto. Eu falei que é isso. Você acabou de falar do chinês. Você quer desconto, então... ok. Então, a venda é entrega. Seja serviço ou produto, como é que você vê isso? Como é que você cuida disso? Se você dá atenção para isso, se você se envolve e se mete nisso? Sim, até o final. Né? Eu já ouvi que a venda termina, né? A venda termina quando o cliente recebe o produto e fala, legal, você concorda com isso? Eu não. A venda termina quando o cliente compra de novo. Boa. Se o cara não comprar de novo, não terminou a sua venda. Isso é corte, hein? Total sentido, né? Total sentido. A venda termina quando o cara compra de novo. Então, Olha você vendeu só. o seu serviço pro cara. Se esse cara não voltar e não comprar seu serviço, algo de errado não está certo. O cara, ele não voltou. O que aconteceu? Cara, eu preciso vender mais serviço para você. Ou você tem mais serviço a oferecer pro cara? Também tem isso, né?
Você vende um único serviço, esse cara consumiu o seu único serviço, ele não precisa mais do seu único serviço, encerrou a venda. Ok. Mas se você tem mais serviços e esse cara não consumiu, ele não gostou do seu serviço, algo aconteceu. Tá? Ou a empresa dele cresceu, enfim. Então, quando se vende produto, Erivelton, e você cuida de parte do seu processo, né, essa entrega é mais óbvia, é mais fácil de se gerir. Então, aconteceu muito isso no começo nosso. Muito. Eu chegava pro cara e falava, cara, corrente não é tudo igual. E o cara falava, tá, faz 35 anos que eu compro corrente. E aí você tá vindo na minha loja, que fatura não sei quanto, para falar que não é tudo igual. Sim, estou vindo na sua loja para falar, mas eu quero te provar isso, usa. Primeiro tá aqui, minha corrente, pega outra, compara, analisa, tira medidas e depois põe para trabalhar. E aí a volta disso é o resultado que eu espero. O cara não voltou, cara, minha corrente não atendeu. O que aconteceu com a minha corrente? Né? O que aconteceu com o meu... só que tem uma coisa em vendas, Erivelto, que a gente aprende depois de muita maturidade, e é uma pergunta difícil de responder. Por exemplo, quem é seu público-alvo? Não precisa me responder. Pensa. Para quem você quer vender o Detona? A gente já tem uma ideia, mais ou menos. A gente já tem uma ideia. A gente está construindo uma visão. Não é todo mundo que vai consumir seu produto. Não. Entende? Então, para quem que eu vou vender meu serviço da Safe? Sim. Na teoria, aí já começamos a falar de funil de vendas. Já ouviram o termo? Sim. Tá? Então, na teoria, todo CNPJ é seu cliente. Sim. Concorda? Perfeito. Aí, isso é o topo do funil. Isso é lá em cima. Todo mundo tá aqui. Mas desse todo mundo... Cara, não é todo mundo que vai querer meu produto. E aí eu preciso qualificar esse todo mundo para ele passar para o próximo passo do funil. E aí desse que eu qualifiquei, eu qualifico mais para vir para o outro passo. Aí eu tenho o lead qualificado que vai vir para o próximo passo, aconteceu a venda. Venda é um processo. Conversão. Né? Então, a conversão da venda São depende etapas, de um né, processo. São etapas. Então, nas empresas nacionais às quais eu trabalhei, eu percebia muito empenho, não sei se você concorda com isso, Erivelto, muito suor, a começar pelos donos. Normalmente as empresas nacionais no Brasil, os donos suaram muito a camisa para construir o que construíram. Sim. E como? Tentativa e erro. Ou vou fazer isso, não deu certo, agora eu vou nisso, não deu certo, agora eu vou nisso. Agora eu peguei o jeito. Vai. Aí a empresa se torna e tal. E aí quando você vai para uma multinacional, não tem nada disso. Nada disso. Tudo é processo. Por quê? Como? Aonde? Com quem? Simples assim. Então, eu falo isso em um dos treinamentos que eu faço para minha equipe, para clientes. Eu falo muito isso. A pergunta hoje em dia é, né? Como aumentar minha taxa de conversão? Como vender mais? Como isso, como aquilo? E eu falo perguntas inteligentes. E aí também é outra baboseira que a gente aprende quando a gente vira vendedor por tentativa e erro. A gente aprende que o vendedor fala pra caramba. Eu falo pra caramba. É um dos meus defeitos, mas que eu tento corrigir, mas é um dos meus defeitos. Cara, hoje em dia, o vendedor que mais vende não é o vendedor que mais fala. É o vendedor que mais escuta. Um parênteses. Vamos lá pro tribunal. Quem é a autoridade máxima no tribunal? Juiz. O juiz. Agora nós vamos para uma sessão. Tem lá o advogado de defesa, o advogado de acusação, o júri, correto? E o juiz. O juiz entra na sala, o que ele fala? Vamos dar início à sessão com a palavra o advogado de defesa, o advogado de acusação. O cara começa. 3 horas. Aí volta pro juiz. O juiz fala, advogado de defesa. Aí mais 3 horas do lado de cá. Testemunhas entrem. 2 horas de uma testemunha, 3 horas da outra, 3 horas da outra, 3 horas da outra. Com a palavra o júri. No final, o decreto do júri está aqui, você está condenado ou você não está condenado. Quem é a autoridade máxima? Júri. Tá?
o juiz, Sim. que Sim. menos falou. Sim, claro. O júri também não falou absolutamente nada durante o processo. Nada, só ouviu. Ouviu uma parte, ouviu outra, depois eles se reúnem e falam, e aí? E quem bate o martelo é o cara que não falou absolutamente nada, né? Então, para os vendedores faça perguntas, não fale. Para de falar. Ouve o que o cliente quer, independente do que você vende. Se você vende produto ou serviço. Então, e já uma técnica que eu gosto é transformar em pergunta tudo que você ouve. Então, quando eu falo pro vendedor, faça pergunta inteligente, é difícil. Não é? O que é uma pergunta inteligente? É interpretativo, pode ser inteligente para mim, mas não pode ser inteligente para você. Mas dando alguns exemplos de perguntas inteligentes, para quando você precisa? Contra quem eu estou concorrendo? Se o cara tá te dando abertura, né? Se o cara tá te exigindo um produto, um serviço, ele está cotando com você, se ele está em contato com você, ele está exigindo o seu tempo, você tem o direito de perguntar a ele. É direito seu. Então, cara, tá bom? Contra quem eu estou concorrendo? Qual a marca que você deseja? Isso é uma pergunta inteligente. Por quê? Porque se eu vendo roupa e o cara falou a marca tem que ser Zara e a minha marca é Dry Fit, não adianta eu oferecer a Dry Fit que o cara não quer. Eu tenho que buscar outra, esse cliente não é para mim. Em quanto tempo você quer que execute o serviço? Para ontem, de serviço de computador, não consigo te atender. E se eu te atender, não vai ficar bom nem para mim nem para você. Perfeito. Pode procurar. Isso é uma pergunta inteligente. Tá? E outro é de você transformar tudo que você ouve em perguntas. Tô falando com o cliente. Como é que tá o mercado? O mercado tá fraco. Sério? O mercado tá fraco? Por quê? Porque o governo ainda não lançou o plano safra. Nossa, é mesmo, hein, cara? E quando o governo pretende lançar o plano safra? O plano safra deve ser lançado no mês de outubro. Pô, que legal. E a perspectiva para outubro? Outubro já começou a chuva. Então, aí o plantio nosso vai ser melhor. E pretende plantar mais do que o ano passado? Sim, pretende plantar muito mais do que o ano passado. Então, você vai precisar muito mais do meu produto. Então, em outubro eu posso te ligar? Então, no começo da conversa, o cara só queria te falar que estava ruim, que estava parado. Aí você pergunta, tá parado por quê? Tá parado por causa do plano. E o plano sai quando? O plano sai lá. Então, quando eu volto? Então, quando eu volto. Não, mas em outubro não é o momento certo, porque outubro a gente vai estar plantando, a gente vai colher só em fevereiro. Fevereiro eu te ligo? Que dia? Em fevereiro eu vou entrar em contato com você, porque eu tenho um funil, eu tenho um CRM para fazer isso acontecer. Então, transforme em perguntas, vendedores, transforme em perguntas tudo que você ouve. Muito legal. Esse é o ponto. Então, isso faz converter venda. Esse cara aqui é bom, hein? Em vendas? Bom. Esse cara é bom, hein? É bom de vender ou bom de perguntar? Ele é bom de... Você tá ligado. Se Ele é bom de pergunta... Ele é bom de converter... Ele é muito bom de pergunta, muito bom ouvinte. Aliás, meus dois sócios, ele e o Rodrigo. E ele é muito bom de reverter objeções. Isso é ótimo. Ele é técnica. Ele é técnica. É natural. É natural, Sim, sim. natural seu, viu? Obrigado. Já me elogiaram, inclusive... Sério? Eu não gosto de falar essas coisas, porque senão você explode. Mas assim, já me falaram isso dele já. Sem dúvida. Entendeu? É muito Sem legal dúvida, ouvir isso sem do seu dúvida. sócio, né, cara? Porra. Muito legal. Porque se ele for Fez procurar escolha. informação minha, Lascou. você já sabe. Né? Então, como eu sempre falo, vendas é um processo. Então, o primeiro processo, conheça muito bem a empresa onde você trabalha. Conheça muito bem. Quem são as pessoas, a hierarquia, o procedimento da empresa, como que a empresa gosta de vender, como que a empresa trata uma devolução, como que a empresa trata os funcionários. Conheça muito bem sua empresa. Depois, conheça muito bem o seu produto. O vendedor vende aquilo que conhece. E ponto final. O vendedor que conhece o produto meia boca, ele empurra. E aí sim é aquele cara que é conhecido pela lábia. Não, esse cara tem uma puta lábia, não tem nada. Ele empurra coisa nos outros. Então ele é um vendedor raso. Sim. Raso. Tá preocupado com a comissão, né? Preocupado com a comissão. Entendeu? Então, Vende qualquer coisa também, então, né? Conheça a empresa,
conheça muito bem o seu produto e técnica de venda. Sim, Aí sim as técnicas. sim. Então, até como quebrar objeções, como aumentar a taxa de conversão. É muito tópico, é por isso que eu tô te falando que é uma empresa. Por exemplo, prospecção é uma coisa. Sim. Uhum. Prospecção é uma coisa. Tirar pedido é outra coisa. É outra A gente história. sempre conversou sobre isso, né, cara? Tanto, o Erivelton, que hoje em dia, cara, existe as empresas, sempre, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. É marketing e vendas. Então, quando você diz departamento, que são 2 departamentos diferentes, as empresas fizeram exatamente isso. Então, eu tenho o departamento de marketing. Qual a função do marketing? O cara vai estar na rede social, o cara vai pegar aquele todo mundo, eu quero vender para todo mundo. E ele vai qualificar aquele todo mundo. Então, dos 14 milhões, eu tenho 1.000 aqui. E esse 1.000 tem. Aí, a hora que eu entendi que esse 1.000 está qualificado, é o usuário do meu produto, aí esse 1.000 o marketing faz o quê? Passa para vendas. Trabalha em cima daquele... Essa é a função do marketing. Então, o cara qualifica, ele entende, ele pega o mercado como um todo, ele segmenta o mercado, ele segmenta as pessoas, ele nicha, ele entende, ele acha as pessoas que têm um mínimo interesse. Achou? Achou. Agora é vendas. Agora vai lá. Cuida. A mesma pessoa não necessariamente faz as duas coisas muito bem. Perfeito. Entendeu? Faz sentido. Então, hoje é bem segmentado nisso. Hoje existe funil de vendas de marketing e o funil de vendas para vendas. Né? Então, o marketing ele tem que pegar os leads, qualificar e pôr em vendas. Sim. E ele é cobrado pelo quê? Por lead qualificado. Ou você colocou o cara aqui, mas eu liguei pro cara, eu vendo curso, eu liguei pro cara, o cara falou que não tem interesse em fazer curso nos próximos 22 anos. Então, você não pegou um lead qualificado. Você entende? Não, é um cliente quente, né? Não é um cliente quente, né? Então, o marketing entra naquele negócio de cold call, de sair fazendo ligação para todo mundo adoidado, aquele Sim. monte de ligação da Vivo e tal. Então, Sim. os caras têm que fazer 100 ligações por dia para pegar um. Sim. Isso, marketing. Vendas é outra coisa. Vendas já tem que pegar o cara já qualificado e tratar. Nas empresas, vamos dizer, nas empresas nacionais aí, da qual eu já trabalhei, existe até a política, existia. Eu tinha 14 mil clientes cadastrados. Aí qual a cabeça do gestor? Pô, se eu tenho 14 mil clientes cadastrados, eu preciso de gente para cuidar desses 14 mil clientes cadastrados. Correto, Erivel? Perfeito. E o que eu faço? Eu contrato 85 vendedores, porque eu sou Encho muito a máquina. inteligente. E esses 85 vendedores vão atender tantos clientes e vai me dar um resultado X. Não estou dizendo que está errado. Não estou dizendo que está errado. Mas é o que você falou. Cara, eu coloco gente. O meu custo, né, vai lá em cima, estou colocando pessoas. Mas quem são esses 14 mil? Sim. Ô Pedro, e eu acho assim, em tudo existe uma questão, Davi, cíclica. Tudo é cíclico. E eu creio que marketing, funil de venda para marketing, o marketing gerar um número de leads quentes para o setor de vendas é uma estratégia para cada tipo de segmento. Sim. Você não pode trabalhar do mesmo jeito que você trabalhou num negócio, você querer agir da mesma forma. Cada um tem uma estratégia. E a questão é você estar atento ao mercado para você entender o que está acontecendo, para você se atualizar e readequar. Ou, como eu gosto de dizer, corrigir a rota. Por exemplo, a gente trabalhou junto numa empresa que a TI era internalizada. Algumas empresas precisam ter a contabilidade internalizada. Entendeu? Sim. Hoje, e lá na ocasião, quando eu trabalhei, quando a gente trabalhou junto, logo no final do período, eu pensei, cara, será que eu não conseguiria atender 2 empresas? Essa e mais uma? Poxa, porque talvez eu ajudo aqui de baratear o preço e arrumo mais uma que me paga o preço que eu pago aqui. Porque hoje as coisas estão tão remotas, cada vez mais a coisa está simplificando. Então, assim, hoje, com a SafeBank, eu estou chegando perto dos 15 clientes, assim, né? De 2016, 17 para cá, para 18 para cá,
né? A gente teve pandemia, essas coisas tudo, mas enfim, que também não justifica, né? A gente sabe muito bem que pandemia não justifica empresa fechar, isso não tem nada a ver. É o quê? É parar no tempo, é que fala muito das empresas que fecharam hoje. Então, o que eu posso dizer? Hoje, cara, como um Querivelto que você atende, e até maior do que a outra empresa, eu atendo empresas hoje, vendo que não precisa da TI estar lá dentro. O que precisa é comunicação, transparência, Exato. para gerar uma recorrência e uma confiança, porque as pessoas ainda têm alguns negócios, ainda tem aquela... Cara, eu tenho que ter um cara aqui dentro, eu tenho que ter um cara de TI aqui dentro, eu tenho que ter um cara... Então, assim, eu comparo isso exatamente com a visão que você falou. Talvez algum outro tipo de negócio precisa ter muitos vendedores. Uhum. Sem dúvida. Mas é o que você falou, o teu negócio mudou, que você tem que ter... Mudou. Aí você pensa... E o básico é qualidade, né? O básico é qualidade. O básico é qualidade. E até pro vendedor, né? O vendedor, para vender, ele precisa entender a necessidade do cliente. Não é isso? Óbvio. Então, cara, eu conto para todo mundo essa história. Fui comprar sapato. Entrei na loja pra comprar sapato. Tô lá em pé, coloquei o sapato no pé. Sempre gostei de sapato baixinho, quadrado e tal. E tô lá, experimentei o sapato, marrom, beleza. Eu já tava indo pro fechamento. O gerente estava em pé olhando. Aí o gerente fez assim, desculpa a curiosidade. Você vai usar no quê? Aí eu falei, vai começar uma feira. Aí eu ia ser expositor pela empresa. Aí ele falou, não, ô fulano, sobe lá, pega a bota. Traz uma bota pra ele. Nunca usei bota, cara. Conto pra todo mundo. Cara, a hora que eu pus a bota no pé, é a mesma coisa de você usar um tênis. Ele falou, você vai ficar em pé o dia inteiro. Toda feira que eu participava nos anos anteriores, eu chegava em casa, põe o pé pra cima, cansado, com esse leve corpo em cima do dia inteiro, em cima do sapato. Comecei a usar bota. Não paro de usar bota. É muito top, né? Então, foi uma simples pergunta. Você vai usar como? Aonde? Com o quê? Não, eu vou participar de uma feira. Não, cara, você não pode comprar sapato fechado. Assim, você tem que usar bota confortável, vai te sustentar o dia inteiro, você vai ficar em pé o dia inteiro e tal. Resolvi o meu problema. Se eu precisar comprar sapato, onde eu vou? Não vai em outro lugar nunca mais, cara. Você entende? Então eu preciso entender a necessidade do cliente. Como? Perguntando. O que eu falei no começo? Pergunta inteligente. É o que vende. É isso. Então, a moral sempre o vendedor sempre diz, o que eu preciso fazer para converter mais? Entender a necessidade do cliente. Esses coaching de internet, né, que ganham milhões, para falar isso para todo mundo, tá? E como você faz isso? Fazendo a pergunta certa. Perfeito. Para de falar e ouve. Faz a pergunta certa. E o cliente vai te dar as indicativas. E aí você só consegue resolver o problema do cara se você conhecer muito bem seu produto. Não adianta você encher o cara de pergunta, o cara te dá tudo o que você precisa, mas você não conhece seu produto. Você fala, tá, e agora? O que eu faço com essa informação? A informação tá aqui. O cara precisa disso, nesse dia, nessa hora, ele vai usar dessa forma e tal. E meu produto? Não conheço bem, agora eu preciso falar com um técnico responsável. Perdeu a venda. Da mesma forma, Pedro, que a gente falou agora, que tem o marketing, funil do marketing, a venda, o lead quente, tem a forma que você se comunica também com cada cliente. Não adianta, igual você falou, tem cliente que quer ver a norma, quer ler tudo, quer saber, porque é um cara já informado, que já tem a vivência, foi um cara mais participante da operação do negócio, mas tem cara que só quer ver o negócio rodando. Então ele não quer conversar com você, não quer responder e-mail, não quer falar no WhatsApp, ele só quer falar com você a hora que ele quer, a hora que ele precisa de algo. Como que é? Agora já vou fazer uma pergunta, vou aproveitar esse momento. Manda bala. Como é que é lidar com esse tipo de cliente? Aonde que esse cara tá dentro desse... Porque ele varou, passou direto no funil de venda de tudo aí e chegou. Aí funil nenhum vai pegar. Aí entra dentro dos outros 3 pilares que eu falei para vocês. O que um bom vendedor tem que ter? Conhecer bem a empresa, conhecer bem o produto e técnica de vendas. Lembra disso? Sim. Aí é a técnica de venda do vendedor. É o dia a dia. Aí é o vendedor. Então tem cliente que é sensorial. Né? Tem cliente que toca. Sim. Tem cliente que quer ver o produto. Sim. Tem cliente que é visual, cara. Aham. Você vai mandar uma foto pro cara. Sim.
Matou. Cara, você quer ver como é que vai ficar a sua sala? Eu vendo piso. Ou, ó, esse piso é assim, ó a sua sala. Puta, é isso que eu preciso. Manda. Sim. Foi. Né? Tem cliente que quer cheirar o produto. Tem cliente que quer... Aí é o feeling do vendedor. E aí, né? Por isso que eu falo sempre, quando eu ouço alguém brincar. Não, se nada der certo, eu viro vendedor. Ou, respeita a minha profissão, meu amigo. Legal Isso você daqui não é pra qualquer um, não, cara. Legal você falar isso, que esses dias eu tava ouvindo um negócio, não lembro o que que é, se era um podcast, o que que é, e falando exatamente disso, que as pessoas, algumas pessoas têm vergonha de falar vendedor, e alguns pais falavam, ah, se não der nada, pelo menos você vai ser vendedor, né, cara? E é uma arte, cara. É uma arte. E existe tipos, né? Você pode ser Sim, vendedor sim, e vendedor. sim. Ok. Sim. É como a gente falou, cara, eu tenho amigos vendedores até hoje que empurra a goela abaixo e o cara é o melhor no argumento mesmo, vai. E para ele tá tudo certo, né? Quando você busca um nível de excelência, já não começa a fazer sentido no seu dia a dia isso. Sim. Então eu preciso de algo a mais, eu quero que esse cara sempre compre comigo, Sim. né? Então eu tenho exemplos dentro da empresa que eu tô hoje de clientes que eram das últimas 3 carteiras que eu passei. Que legal. Né? Então, eu tenho cliente... Vieram através de você, vamos dizer assim? Eu tenho sim. Os caras acreditam na tua sim, palavra. Perfeito. sim. Se o Pedro tá lá, eu posso confiar. Muito legal isso. Eu tenho um cliente amigo meu, o Adalto, até vou mandar um grande abraço pro Adalto, cara. Toda empresa que eu fui, eu levava o Adalto. Que legal. Toda empresa. Já tô chegando com um. Então, assim, fui correndo, mas sempre no mesmo segmento, né? Então, sempre com transmissão de potência. Até o dia que eu resolvi ir pra solda. Eu fui vender solda. E o que eu fiz na hora que eu cheguei na solda? Eu peguei o telefone e liguei pro Adalto. Ele falou, pô, velho, você é judia, né? Aí na solda você é judia. Mas e hoje voltei para o Brasil, tá com a gente de novo. Que legal. Né? Então, isso você conquista. Eu assim, cara, isso para mim é fantástico da venda, cara. Isso você só conquista quando você não é raso. Isso você só conquista quando você sempre trabalha com a transparência, quando você trabalha com a verdade, quando você fala e cumpre o que você falou. Paciência é uma dádiva. Sim. Mas, comercialmente, a empresa precisa vender. Sim. Você precisa faturar. Uhum. Tudo tem uma curva. Uhum. Como esperar a venda chegar? Então, não espera. Não se espera. Você falou de a pandemia não é justificativa. Numa das multinacionais que eu trabalhei, e se o pessoal estiver ouvindo, eles vão dar risada. Contava-se uma história de um vendedor que tinha nos Estados Unidos que batia meta todo mês. É uma história. Então, todo mês o cara batia meta. Aí o gerente falava, pô, agora eu vou dobrar a meta. Dobrava, o cara batia. Ele falava, agora eu vou aumentar 30%. Aumentava, o cara batia. Falava, cara, agora eu vou aumentar de novo 100%. E o cara batia. Até que um dia teve um terremoto na região dele. Desvastou tudo, acabou todas as indústrias, tudo parado e tal. Aí o que aconteceu? O cara não bateu a meta dele. Aí foi pra reunião, o cara falou, você não bateu sua meta? Ele falou, velho, teve um terremoto. Ele falou, não, terremoto não conta. É mais ou menos isso. Então, teve o terremoto lá, mas tem gente vendendo tijolo para reconstruir. Tem gente vendendo o lenço para as pessoas chorarem. Tem gente vendendo o caixão para enterrar as pessoas. Então, cruel, mas é assim que funciona. Então, vendedor não fica parado. Tá? Vendedor não fica parado. Vendedor corre atrás. Mas para isso... precisa de ferramenta. Perfeito. Precisa de ferramenta. Que tipo de ferramenta? CRM. Né? ERP no mínimo. Um bom ERP, no mínimo. Para te entregar números, né? Para te entregar números e aquilo que você precisa. Então, eu falo para os meus vendedores lá hoje. Chegou na empresa, né? Analisou seus pedidos lá do dia anterior. Saíram todos os pedidos? Não saiu? Por que não saiu? Já me preparo, já mando mensagem para o cliente, já aviso... e assim por diante. A partir desse momento, seu dia começa. Né? E aí, tem 2 opções. Ou você deixa o dia te levar,
E no final do dia, você vai ter a sensação que você não fez nada, você está cansado, ou você organiza o seu dia. Então, eu vou fazer ligações para 10 clientes. No que você está na terceira ligação, ligou um cliente, ele interrompeu esse ciclo seu. Mas você estava preparado para aquilo. Então, você atende esse cara, faz isso, depois você volta para suas ligações. Você entendeu? Então, se você não organizar o seu dia, o negócio não vai acontecer. Mas o vendedor não fica parado. Feito isso, cotações em aberto. Existe o Edivelton, dentro do funil, dentro de tudo isso, existe um outro processo que eu falo, que é o processo da cotação. A cotação em si é um processo. Ela tem etapas. Perfeito. Né? Então, você mandou a proposta pro cara, follow-up. Ninguém manda a proposta e acende vela. Pai nosso. Que Deus do céu. Não. Cara, você mandou a proposta, liga pro cara. Aí eu já sei o que o vendedor vai falar. Esse cliente não gosta de receber ligação, chama ele no WhatsApp. Ah, mas ele não gosta de falar no WhatsApp, chama no Skype. Ele só responde por e-mail. Manda um e-mail. Perfeito. Faz o follow-up imediatamente. Recebeu a proposta? Recebi. Desafio e brincadeira que eu faço. Façam isso. Coloca alguma coisa na observação. Pro cliente. Cara, você é lindo. Coloca na observação. Aí liga pro cara. Recebeu a proposta? Recebi. E aí, você gostou? Do quê? Ué, você não viu? Então você não leu. Recebeu a proposta é uma coisa, mas ele leu. Ele entendeu? Você conhece a sua proposta? Porque às vezes se preocupa tanto em fazer uma proposta super elaborada, tá? Mas você consegue ler? Você entende? Tá Você claro. consegue, tá claro? Você consegue explicar isso pro seu cliente? Né? Então, tem esse outro processo dentro da vendas, que é o processo da cotação. Então, mandar a cotação é parte do processo. Ainda tem a negociação ainda. Follow-up. Follow-up, perguntas certas. Analisou? Viu? Como que está meu preço? Atende sua expectativa? Prazo de entrega está dentro? Então vamos fechar. O que precisa? Não, está fora. Eu estou concorrendo com quem? Você está concorrendo com a marca X. Mas a marca X não tem nada a ver com o meu produto. Perfeito. Então não podemos. Então pede para a marca X cotar um produto da mesma qualidade do meu para a gente equiparar. Perfeito. Ou pede para o meu concorrente cotar o serviço tal que eu estou cotando e ele não está. Perfeito. Então é por isso. Alinha a expectativa e tal. Cuida do seu processo. Então uma cotação ela pode ficar em aberta e toda vez que ela está em aberto você está cuidando dela. Uma cotação pode estar encerrada por preço. O cara já te falou, cara, seu preço ficou caro, já comprei com o outro, muito obrigado. Perfeito. Perdi por preço. Uma cotação você pode perder por prazo, seu prazo foi mais longo do que o do concorrente, você perdeu e tal. E o cara pode ter cancelado a cotação porque por N motivos, ok? Então, processo de vendas. Ou você ganha ou você aprende. Nunca perde. Boa. Ou você ganha ou você aprende. Então, vamos lá. Se eu perdi por preço, eu aprendi. Eu não perdi. Eu aprendi, cara, o meu preço desse produto está acima. O que eu posso fazer? Está acima mesmo? Né? Ah, você perdeu por prazo. Cara, então o prazo de entrega que eu estou passando de 10 dias não atende a maioria do mercado. Eu preciso rever o meu prazo. Então, em vendas, ou você ganha ou você aprende. Sim. Tá? E mesmo quando ganha, você tem que aprender a tirar algo de lição em cima daquilo. Né? Então, são essas várias etapas de vendas que me consome e que eu amo fazer parte disso, que eu gosto de trabalhar. Top demais. Demais. Gostou? Gostei. Eu queria só puxar rapidinho. Eu sei que o nosso tempo tá um pouquinho estourado, né? Já temos uma gravação na sequência. Mas você falou que você ministra curso. Você passa isso, esses são treinamentos internos que você faz dentro da empresa, você também tem um segundo business disso? Eu tenho, como eu sou o gerente comercial, eu faço isso internamente com os vendedores, eu faço isso com os nossos distribuidores, né? Então, hoje nós trabalhamos através de distribuidor. Eu trago o produto e, né, eu sou um atacadista e eu vendo isso para o distribuidor, tá? E também posso, né, e trabalho isso com empresas que queiram entender mais um pouco do processo. Entendi. Tá? Então, o treinamento falando de vendas, o treinamento falando de conversão, o treinamento
falando sobre, enfim, os métodos de vendas, As técnicas de as venda. técnicas de vendas. Eu também faço esse tipo de treinamento. Então, Entendi. quem quiser, estamos à disposição aí e ansiosos para ajudar a sua empresa, a sua equipe de vendas. Que legal. Pedrão, que Que podcast, aula, né? hein? Que podcast, cara. Cara, Ó, parabéns espero- mesmo. Obrigado, Valeu a pena? obrigado. Com Valeu a certeza, pena? com certeza. Viu? Eu conheço uns caras bacanas. Ele é o mais... O piorzinho. Ô, Pedrão, só pra gente matar esse assunto aqui, que você acabou de finalizar aí com essa possibilidade de orientação, as pessoas vão te encontrar como? Rede social? Você quer compartilhar aqui? A gente coloca depois, né? Sim. O Sim. teu perfil, qual que Sim. seria? Instagram? Instagram e LinkedIn, LinkedIn. show de bola. No Instagram, Pedro Rogers Figueiredo. No LinkedIn, eu acho que tá como Pedro Leopoldo, se eu não me engano. Não, a gente coloca lá Mas- Sim, na sim. legenda da... Coloca. Se puder Com passar, certeza. depois o Nivelto Sim. repassa pra gente. Claro, claro, claro. Por favor, cara. E eu espero que tenha sido legal. Espero que vocês tenham Poxa, gostado. Cara, foi bom Mas demais. foi O muito melhor bom. foi você Foi muito chorando. Que a gente não vai cortar, não adianta. Inclusive você me xingando, vai aparecer. Vai por Tá bom? tudo. Vai Tá por bom? tudo. Cara, eu tô muito feliz de ter te recebido aqui. É um dos primeiros podcasts que a gente tá gravando. É o segundo que a gente tá com convidado. Sim, sim, mas juntos é o primeiro, né? Eu acho, né? Exatamente. Vocês dois juntos. E Sim, a, sim. a gente já fez o nosso já. É. Sim. Aí tem o entrevistando, é o primeiro que a gente faz Sim, sim. e a Que gente legal, espera cara. seguir desse jeito Aham. aí Que com legal. os demais. que legal. E, cara, a gente tá construindo um negócio aqui objetivando chegar lá, cara. Sem dúvida. Eu quero agradecer vocês pelo convite e também parabenizar. E fazer um convite para quem está assistindo e vendo a gente aí. A estrutura que esses caras montaram aqui é impressionante. Qualidade de áudio, qualidade de vídeo, toda a equipe que recebe a gente, tem até café aqui pra gente tomar, água. Não pode faltar Então- café, viu, Pedrão? Então eu certeza. queria convidar todo mundo, você que tem essa vontade ou você que tem essa necessidade dentro da sua empresa, do seu dia a dia, venha conhecer o pessoal da Detona, vale muito a pena. Estão preparados para fazer o melhor trabalho com vocês, com certeza. Fechou. Muito obrigado. Isso aí. Valeu, Muito Pedrão. obrigado. Obrigadão mesmo, viu, irmão? Obrigado. Obrigadão mesmo. Obrigado, Pedrão. Obrigado a Valeu, vocês, cara. Fechou? Tamo junto aí. Encerrado.